A meditação da palavra do nosso Deus nesta manhã, de forma clara, objetiva, né? Eu quero trazer para os irmãos, nós estamos refletindo sobre o livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele traz uma série de lições para a gente, porque efetivamente nós temos cadencialmente, de tempos em tempos, um novo juiz que se apresenta, mas o livro em si, ele é um livro que nos ensina um detalhe muito importante. Que mesmo nós, como povo de Deus, mesmo nós que estamos a serviço de Deus, se não estivermos muito atentos, o que acontecerá conosco? O livro de Juízes faz esse adendo. O que é que acontece? É justamente essa atenção que a gente precisa ter. Porque o livro mostra para a gente que ele foi levantando juízes, mas agora nós chegamos no auge do texto. O auge do texto agora se apresenta da seguinte maneira. Nós encontramos Gideão. Gideão vai apresentar todo o processo, então, do livro de Juízes. Crescimento, uma vitória, mas também uma queda vertiginosa. A partir de então de Gideão, nós vamos encontrar juízes que se corromperam. Juízes que foram chamados com um propósito, mas que automaticamente se perderam nesse propósito. E quantas vezes nós nos encontramos pessoas assim? Eu, como pastor, né, que trabalho externo, fora, né, não só sou pastor da igreja, mas trabalho em outros locais, tenho contato com o cotidiano, e uma das perguntas que mais fazem para mim é: ué, você é pastor? Mas por que você trabalha? É uma coisa estranha, né? É uma pergunta assim bem estranha a ser feita, né? Eu falei, eu trabalho porque eu preciso trabalhar, ué. Não, mas né, calma aí, tem alguma coisa de errado nesse processo. Porque há um imaginário que foi criado e que automaticamente exige, né, uma percepção corrompida em alguns momentos. A gente vê muitos líderes religiosos que se perderam e influenciam até hoje, né, pelas suas condutas erradas. E a gente tem que tomar muito cuidado. A advertência está aqui no livro de Juízes. E hoje, nós no capítulo 6, do 1 ao 29, nós vamos trabalhar com a ideia bem clara, a coragem para fazer o que é certo. Será que nós temos coragem para fazer o que é certo, correto, justo ou não? Vamos observar como essa dinâmica aqui do livro de Juízes ela está apresentando para nós. O texto que está sendo projetado para você é da versão da NVI, né? Mas você pode acompanhar na sua Bíblia sem problema nenhum. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1 do capítulo 6. O Senhor reprova e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Né? Os medianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Eram impossíveis de contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas chamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele os enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus e cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia a Bizerita. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhes disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando nos diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou à mão de Midian. O Senhor se voltou para eles e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu quem está lhe enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e uma arroba de farinha, fez pães sem fermentos, pôs a carne num cesto, num caldo, numa panela, trouxe para fora e ofereceu a ele, sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne, os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães sem fermento, o fogo subiu da rocha e consumiu as carnes e os pães. O anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abzeritas. Naquela mesma noite o Senhor disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, corte o poste sagrado que está do lado do altar. Depois faça o altar para o Senhor, para o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto como a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez com que o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo à noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isto? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. História interessante, né? Curiosa. A gente olha para esse texto e cotidianamente a gente olha para ele e faz assim, tem uma certa estranheza, é um ambiente cultural totalmente diferente do que a gente tem. Mas o texto, ele apresenta para a gente algumas questões que a gente precisa estar com muito cuidado, olhar com muita atenção na nossa caminhada para a gente não cometer esses deslizes ou estar atento para fazer o que é certo ali dentro do contexto do texto. Então vamos olhar 3 verdades que o texto apresenta para a gente. A primeira delas é o seguinte: muito cuidado com essa questão. É muito improviso, é sinal de perigo. O que eu quero dizer com isso? Percebam o que está acontecendo aqui no contexto histórico de Israel. O versos 1 e 2 diz assim, ó, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Essa é a grande tônica do livro, né? Isso vai se repetir. E durante 7 anos entregou nas mãos dos medianitas. Então isso vai durar 7 anos. Os medianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas cavernas, nas montanhas e nas cavernas, nas fortalezas. O que está acontecendo aqui? Os irmãos estão lembrados que o contexto do livro de Juízes é uma continuação do livro de Josué. Não é assim? A gente vê nos capítulos 1 e 2 ainda a presença de Josué notória na orientação do povo. Ali Josué está saindo de cena e está entrando no período dos juízes. E o que aconteceu lá ainda em Josué? Deus disse para eles: olha, eu vou dar a terra para vocês, uma terra que mana leite
e mel. Ou seja, é uma metáfora, é uma linguagem simbólica para dizer, é uma terra que vocês vão poder prosperar porque ela é muito boa. É isso que ele está dizendo. A região ali da Palestina, ela tem muitas elevações, né? Um terreno bem diferente do que a gente às vezes tem, né? A gente tem algumas planícies aqui, a gente vem em campos grandes. Israel tem muitas elevações, tem muitos processos assim. Mas, ainda assim, tem bons espaços para plantio e etc. O que acontece? Deus fala para eles entrarem na terra e a ordem é: tirem todos os povos cananeus de lá. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ter problemas. Então a ordem é: tirem, eliminem esse povo daí. À medida em que o povo vai avançando na posse, na conquista das batalhas, eles vão começando a perceber que os povos têm muita riqueza, eles vão percebendo que os povos têm instalações, né, melhores do que as deles, castelos e etc. E Deus, em alguns momentos, diz assim, ó, vocês vão poder ficar com a cidade, vocês vão poder ter os despojos da guerra, em outras não. O que é que Deus está dizendo para eles? Quando ele diz não, é porque o compromisso da riqueza está atrelado à idolatria. A riqueza é uma revelação da idolatria, ou seja, há muito culto, há muito elemento religioso envolvido e toda aquela riqueza que eles têm é em cima dos ídolos. Então, Deus está falando para eles, isso aí eu não quero com vocês, joga isso fora. Mas o povo olhou para aquilo tudo, prata, ouro, riqueza, e falou assim, eu vou jogar isso fora nada. Que isso, é muita coisa para jogar fora. Aí eles começaram a esconder, tiveram a primeira repreensão de Deus sobre algumas famílias e etc, e foi acontecendo. E eles foram abrindo concessões cada vez maiores, e essas concessões chegou ao ponto de eles fazerem assim, ó, por que a gente vai matar esse pessoal aí? Por que a gente vai eliminar esse povo dessa terra? Sabe o que a gente pode fazer? Transformar eles em escravos. Que ideia inteligente, né? Terrível, né? Eram escravos antes, resolveram fazer escravos. Isso é o ser humano. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Mas aí o que aconteceu? Deus falou para ele, não era para fazer isso. E eles se enveredaram nesses caminhos. E Deus falou assim, vocês querem? É isso que vocês estão realmente querendo? Então vocês vão ter problemas. Eu vou deixar os povos da terra para corrigir vocês, então. E o livro de Juízes, então, está nesse cenário, onde os povos da terra se juntam, fazem um processo de insurreição justamente contra Israel, que está em processo de dominação. E os problemas vão se agravando cada vez mais. E o que acontece aqui? Deus tinha falado para eles de habitarem na terra que emana leite e mel. Deus tinha um plano. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus era dar a eles um local seguro, um local habitável, um local confortável, um local próprio, dado pela mão de Deus. O problema é que eles não tiveram coragem de fazer o que Deus manda. Quando eles não fazem o que Deus manda, o que eles fazem? Eles fazem acordos. Eles cedem às pressões. E o que acontece? O ato deles fazerem errado, agirem de maneira errada, levou-os a fazer o quê? A sofrerem uma série de problemas e automaticamente a terem que improvisar. Porque era para eles viverem nas planícies, sossegados, porque a terra seria deles. Os melhores locais de plantação é na planície. É fácil, o boi passa tranquilo, né? Você vê, quem gosta de carne sabe muito bem que a Argentina, né, tem uma boa carne porque tem pouco espaço o boi não tem muito trabalho, come largo, né, aquela gordura é boa, né, aquele pessoal do churrasco, fica ligado, Filipão, churrasco da Argentina é show de bola. E aí o que acontece? Era isso que era para eles vivenciarem, era para eles terem um ambiente seguro, tranquilo e viverem do jeito do projeto de Deus. O problema é quando eles erram, né? Passam a medida, eles não fazem o que Deus orienta, eles têm que improvisar. E o que eles fizeram de improviso? Começaram a construir casas nas montanhas para se proteger. E esse improviso é um sinal de perigo. Existem pessoas que, na luta
para não fazer o que é certo, vai dando jeitinho. Não é assim que funciona o jeitinho brasileiro? Até hoje nós somos rotulados por isso. Eu acho que o jeitinho brasileiro tem uma coisa de boa, é a flexibilidade. A gente não fica recluso, né? Rígido a algumas coisas. Mas existe a ideia da malandragem, que é algo ruim. E é esse aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida cotidiana, na nossa espiritualidade. Ou nós fazemos e seguimos a orientação de Deus, ou os problemas virão e a gente vai ter que começar a dar jeitinho. E tem gente que vive do jeitinho. Tem gente que a rotina deles é dar jeitinho. Lembra daquela pessoa que começou a ter uma goteira na torneira? Aquela goteira da torneira. Lá em casa, né, tinha esses processos. Aí tem uma goteira na torneira. Aí o que ele faz? Ele dá uma apertadinha um pouco mais na torneira, assim, né? Aperta. Aí parou, aí a pessoa vai assim, ai, graças a Deus, tá tudo bem. Aí ele vai afrouxando a carrapeta, aí afrouxando a carrapeta, até que tem um momento em que estoura, e quando estoura de vez. Aí é água para tudo quanto é lado, às vezes a pessoa nem tem a noção de que tem um registro para fechado, aí embola tudo, aí o que acontece? Se você mora em apartamento, a água vai vazando, infiltra, vai prejudicar o vizinho de baixo e assim por diante. Eu já vi inúmeras cenas disso. Gente que porque devia ter tomado a medida certa no começo, quando tinha controle ainda, quando podia e não tomou. E o problema foi se agravando e ele teve que levar a outros níveis de improviso aumentando. E isso é um perigo. O que isso afeta na nossa espiritualidade? Afeta em muitos aspectos. Às vezes, nós estamos relutantes em fazer o que Deus manda, o que Deus orienta, e a gente vai dando jeitinho. Não é assim que funciona, às vezes, com marido e mulher, com pai e filho. Pai, aí o pai vai lá, tem um filho. Queria tanto. Aí, Brunão, escuta essa. Pai vai lá e tem um filho. É o desejo do coração. Só que a Bíblia diz assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar. E como é que é a orientação para ensinar? De manhã, de dia, de tarde, de noite. No cotidiano da vida você tem que estar lá. Aí o que os pais às vezes fazem? Terceirizam. Joga tudo para a creche, para o colégio. Joga no tablet. Joga na internet. Aí ele vai terceirizando. E ele, no primeiro momento, acha que está tudo bem. O problema é que vai crescer. Vai começar a ter a sua voz. Né, vai entrar no estado de antinomínia, né, aquele processo em que ele vai começar a negar as leis, as orientações dos pais. Isso acontece com todos nós passamos por isso. Todos nós vamos entrar... As crianças também passam por isso. E aí o que acontece? Quando ele perde o referencial da educação, da orientação dos pais, a gente não pode cair no que a gente falou semana passada, não dá para chorar pelo leite derramado. Se já foi, já era. E esses improvisos estão aqui cotidianamente afetando a nossa vida, na nossa espiritualidade. Tem muita gente que não paga o preço de fazer o que é certo e opta pelos improvisos. Tome muito cuidado. Se você começa a dar jeitinhos para as coisas, eu quero que o meu filho fique quieto, eu quero que o meu filho seja uma pessoa que não me incomode. Se você jogar ele na internet, se você não der uma ocupação legítima, se você não gastar tempo com ele e orientá-lo, ó, tem o tempo, seu tempo, agora tem o nosso tempo e organizar as coisas, isso vai se agravar. E não adianta reclamar depois. E aí o que é que Israel está fazendo? Israel começou a dar o jeitinho deles lá no começo, em recolher os despojos, em não acolher a ordem de Deus, em fazer escravos e etc. Deus falou, é isso que vocês querem? Vocês vão ter a paga disso. E aí está a prova disso. Eles têm que improvisar. Eles vão ter que morar nas montanhas e nas cavernas, porque automaticamente não cumpriram a ordem de Deus que Deus tinha dado lá. Tira o povo da terra. Muitos de nós sofremos isso. Então, cuidado. Cuidado, como é que está hoje a sua vida? Você tem dado jeitinhos nos relacionamentos que você tem? Né? Tem gente que dá jeitinho, né? Nunca trata a questão. Lembra do marido? Né? Aquele marido que
brigou, aí ele vem lá com aquela caixa de bombom florido, não sei o que lá e tal, ele não quer sentar para conversar, mas ele vem lá, dá aquela coisa, aí a esposa amolece e não sei o que lá, e ele passa por cima, até que um dia o negócio entorna, não é verdade? Temos que fazer o que é certo, mesmo que isso custe caro. Então, tome muito cuidado dentro do seu cotidiano, da sua existência, da sua vida espiritual, em não dar esse jeitinho. Se você der esses jeitinhos, pode crer que haverá um momento certo de que você terá retribuição disso. Israel está passando por isso. Tome muito cuidado. Se você está fazendo muita coisa que é jeitinho, é um sinal de que o perigo está perto. Cuidado. Mas o segundo ponto também, para a gente, é justamente o seguinte, olha, lute essas guerras com essa força inigualável. Que força é essa? Se você observar o verso 14, diz assim o Senhor, e o Senhor voltou-se para ele e disse, com a força que você tem, vá e liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Essa é uma palavra muito interessante, porque se você observar o verso 12 e 13, o que é que Deus diz para Gideão no começo? Aconteceu aquele processo todo, o povo está passando por muitas aflições, aí clamam a Deus. Detalhe, Deus mandou um profeta primeiro, aí manda o profeta vai lá e dá uma descascada. Vocês estão errados, hein? Lembra que vocês fizeram o que é errado. Aí Deus vai lá e mandou o Gideão. Quando o anjo para em cima da árvore e chama o Gideão, ele diz uma coisa para Gideão. O Senhor é com você, forte guerreiro. Ele diz isso. O Gideão diz assim, como é que o Senhor é conosco? Mas Deus não era necessariamente com Israel. Deus era com o juiz. O texto bíblico está dizendo para a gente muitas vezes que as atitudes do povo eram reprovadas, mas é a misericórdia e a graça de Deus que ele levantava um juiz. E Deus era com o juiz. Abençoava Israel pelo juiz. E é isso aqui que é importante. Deus às vezes nos levanta para a gente agir com a nossa força, mas a nossa força deriva de quem? Essa é a grande questão. Ela deriva do Senhor ou deriva das nossas capacidades? E é isso que é inigualável. É com essa força que a gente deve lutar. Tem muita gente que acredita que é a nossa capacitação especial, é o nosso grande currículo, é as nossas vantagens físicas, os nossos atributos que podem, de fato, fazer alguma mudança. Os irmãos acreditam mesmo que é a linguagem certa. Eu falo muito isso para os meus alunos na aula de homilética, lá no CIEM. Eu falo para eles, olha, tome muito cuidado na hora de pregar para você não cair na esquizofrenia gospel. Você sabe o que é esquizofrenia gospel? É aquele fato daquela pessoa que ela está falando com você normal aqui, é esse tipo de pessoa. Aí ele sobe no púlpito, ele diz assim, paz do Senhor, ele vira uma outra pessoa, é uma entidade que baixa, ele vira outra coisa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o que ele está fazendo? Ele está utilizando mecânicas que são da força humana, da dinâmica humana, utilizando palavras rebruscadas, ele está utilizando uma técnica de oratória, de impostação de voz. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, só que você tem que saber o seguinte, que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é quem? O Espírito Santo, é o Senhor. Não sou eu. Eu posso aqui falar 300 horas, trazer uma porção de argumentação, mas se o Senhor não tocar no coração de ninguém, a gente não vai para lugar nenhum. E é isso que a gente hoje precisa ter no nosso coração sempre, que a gente tem que lutar com as armas corretas e utilizar a força correta. Quando o Paulo vai dizer para a sua comunidade, ele vai dizer, olha, é na fraqueza que nós somos fortes, é quando eu estou fraco que Deus se levanta, ele vai dizer isso para Coríntios. É essa dinâmica de percepção que a gente tem que ter. Quando Deus nos chama para a missão, quando Deus nos escolhe e diz assim, olha, vem trabalhar comigo, vem ser um instrumento meu, ele diz de forma bem veemente que é o poder dele que está atuando no nosso coração que vai fazer a mudança, não sou eu. Não é você, não é a sua capacidade física, não são seus lindos olhos azuis, né, Filipão? Não é esse cabelinho samurai que vai mudar as coisas, não.
O que faz a diferença de fato é o Deus que está operando. E é esse processo que a gente às vezes negligencia. Tem muita gente lutando com a força errada, utilizando a força errada. Acredita que tem que se impor, que tem que se colocar, que tem que fazer isso, aquilo, outro. Olha, um bom líder é como o Senhor Jesus, que não se recrudesce para nenhuma tarefa. Ele pegou a bandeja, a bacia e a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Os discípulos, que isso, Senhor? Não, você não faz isso. Ele falou, se não fizer isso comigo, não tem parte não, comigo não. Deixa eu fazer. Porque Jesus está mostrando, e ele diz de forma bem veemente, agora vocês não entendem, mas no futuro vocês entenderão. O que é que Jesus está mostrando? Está mostrando que a capacitação, o poder dele não exclui de determinadas tarefas. Ele foi criado e orientado para ser o quê? Carpinteiro. As crianças hoje estão falando sobre Estevão. Às vezes, estão falando sobre Estevão. Eu falei para Izzy, olha, observa o que o Estevão está acontecendo, né, com ele. Estevão está utilizando uma outra ferramenta. Ele foi chamado para ser o quê? Diácono, servir a mesa, abençoar as pessoas. Mas ele não se detém nisso. Ele sabe que o que tem nele, a força que está nele, é do Espírito Santo. E é por isso que ele sai e proclama. E faz aquele rebuliço em Israel. E é isso que a gente precisa estar bem convicto no nosso interior. Não somos nós. Não sou eu ou você que faz alguma coisa acontecer. É Deus que está à frente, conduzindo. E é isso que ele está chamando. Vai. Eu não estou te mandando. Sou eu que estou te mandando. Sou eu que estou te capacitando. Sou eu que vou te dar condições para que isso aconteça. Se a gente fizer um mapa, um raio-x sobre as personalidades, sobre as questões que envolvem os líderes de Israel, a gente vai se deparar com uma profunda decepção. Muitos deles eram inadequados. Muitos deles não tinham perfil. Não é assim que eles olham para Davi? O próprio pai achou que o Davi não tinha perfil para ser rei. Quando Davi foi levantado por Samuel, foi pela imposição do Senhor e falou, falta mais um, cadê? Acabou os filhos? Aí, não, é que tem um rapazinho lá, que é uma coisa assim, eu acho que não é melhor esse daqui não, bonitão, fortão, tem pose de rei, tem cheiro de rei. Mas Deus falou, não tem nada. Um rei legítimo de Israel vai ser ungido pelo Espírito Santo. E levantou Davi. Qualidades humanas tinha? Não. Mas Deus faz a obra. E quando Deus faz a obra, ele muda os cenários. Então, com que força nós lutamos quando o Senhor nos chama? Com a força dele. Com a atuação que ele vai fazer através de nós. Podemos ser incapacitados segundo aos olhos humanos, mas o nosso Deus tem planos maiores e muda todo o cenário, muda toda e qualquer circunstância. Lembre disso. Lembre-se que a força inigualável que nós nos movimentamos, nos movemos e existimos é do Senhor. É do Senhor. E ele fecha chamando a nossa atenção para esse último detalhe. Cumpra a missão independente da aceitação. Fazer o que é certo não é fácil. Agora, hoje existe um processo muito de negociação, né? As pessoas hoje escolhem meios, eu falo isso muito com o Gustavo. O Gustavo está com 10 anos, situação difícil. Aí, às vezes, os amigos, né, do colégio e tal fazem... E olha que está estudando um colégio cristão, né? Mas a gente fala muito, namoro não é coisa de criança. Mas as meninas, né, já estão bem avançadas na fase, às vezes assim, eu vou namorar com o Gustavo, e chama para namorar. E aí você fala assim, não entra nessa seara, isso não é coisa de criança. E aí tenta negociar e não sei o quê, esquece isso. Esse é um reflexo dos nossos tempos. Tem gente que para fazer o que é certo, está nesse processo de negociação. Vai gerar improviso. Agora, se a gente de fato quer fazer o que é certo, você tem que lembrar de uma coisa, você vai ser achincalhado em muitas das suas posturas. Muito daquilo que Deus está falando para você e diz assim, olha, realmente, um cristão não deve ter esse tipo de postura, deve viver em santidade. Aí o amigo diz assim,
tá de brincadeira. Eu me converti com 18 anos. Com 18 anos. Era muito interessante isso. Estava na época de quartel, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Os amigos nessa época são amigos, né? Eles tentam influenciar você em tudo. Chegaram para mim e falaram, eu já estava na igreja, chegaram para mim e falaram assim, pô, cara, vamos celebrar um aniversário, não sei o que e tal. Eu falei assim, olha, cara, não quero não. Não quero não, não quero não. Aí inventaram, vamos pro baile. Me chamaram para ir pro baile. Falei, cara, não quero, não quero, não quero. Isso não é a minha praia. Não é a minha praia, não quero isso. Mas qual é o problema? É dinheiro? Aí eu dei a desculpa. É dinheiro. Não tenho dinheiro. Fica tranquilo que a gente paga. A gente ainda leva você. Me levaram de carro. Pagaram tudo. Eu falei assim, gente, não quero. Aí cheguei no bendito lá do baile. Eu olhei para aquela situação e falei assim, gente, que barulheira. Não era para mim aquilo. Aí, todo mundo, não sei o que, tá, aquela comemoração. Eu falei assim, que hora que termina isso aqui? Assim mesmo, que hora que termina isso aqui? Aí eles chegaram para mim e falaram assim, ó, meia-noite, porque hoje é domingo, termina meia-noite. Aí eu olhei para o lado assim, tinha um quiosque bem distante que vendia lanche, vendia essas coisas. Eu falei assim, ó, tá bom, qualquer coisa no final a gente se encontra lá. Aí eu olharam assim, tá, beleza. O que eu fiz? Fui para o quiosque, peguei 2 cadeiras normais aí de plástico, estendi uma para outra, deitei e dormi o baile inteiro. Eles ficaram revoltados comigo. Nunca mais me convidaram. Mas são situações em que a gente é testado. São situações em que a gente é provado para saber se a gente faz o que é certo ou não. E esses são os dilemas que todos nós enfrentamos. Há momentos, né, que a gente é convidado como cristão, se você trabalha na área de contabilidade, sofre muito pena com isso. Sonega ou não sonega o imposto? O patrão pode te dar um aumento, você pode subir de cargo, você pode se tornar um sócio, mas isso depende da sua postura. E como é que você vai agir nesse momento? O que acontece com o Gideão? Deus falou para ele, olha, eu sou com você, mas a sua tarefa agora, a primeira coisa é arrumar a sua casa. E sabe aqueles 2 postes de idolatria dos ídolos lá do seu pai? Então, corta, joga isso fora. Joga isso fora. E o que acontece? Ele vai, de noite, né, ele vai jogar fora. Agora, um detalhe importante. O pai era adorador. A família era adoradora ao Baal. Todo mundo da sua cidade era adorador a Baal. Mas ele precisava fazer o que é certo porque era o que o Senhor mandava. Ele fez de noite? Fez. Estava com medo, porque ele sabia que se ele levantasse o machado na frente de todo mundo ia bater nele. Mas ainda fez o que é certo. E a gente tem que entender isso. Muitos processos da proposta cristã serão rejeitados pela nossa sociedade. Eles não são acolhidos. Nós já estamos vendo e a gente acredita que isso vai se tornar muito distante, mas não é não. Quantas mensagens você já tem visto no WhatsApp sobre a China, o processo de perseguição que está tendo lá? Aonde o governo chinês está pagando 300 ienes para quem denunciar o cristão. Tem gente fazendo dinheiro. Isso é um contexto que está muito próximo de nós, muito próximo. Todos nós estamos sujeitos a, em algum momento, passar por isso, a sofrermos a impopularidade, a sermos perseguidos por amor a Cristo. Não é assim que o Senhor Jesus diz, no Mateus capítulo 5? Bem-aventurados sois vós, quando vos disserem, caluniarem, falarem todo mal contra vocês, alegrai-vos e regozijai-vos, porque fizeram assim com os profetas que vieram diante de vocês. Vão fazer com vocês. O caminho do cristão, ele passa por uma rejeição pelas instituições desse mundo, porque esse mundo é corrompido, gente. Esse mundo tem problema. E não temos como fugir disso, porque ele lida com uma dinâmica antagônica à proposta do Evangelho. Não há como a gente fazer a proposta cristã e ser essa aceitação toda. Tome muito cuidado, eu digo isso sempre.
uma igreja legítima, ela não é esse ponto de aceitação de todo mundo, aonde o político é bem aceito, aonde o prefeito, o morador de rua. Não. No momento em que a gente se levanta para fazer o que é certo, vai vir levantar uma oposição por alguém. O fato de você ser sincero e falar a verdade, hoje em dia tem sido problema. A gente tem que tomar consciência disso. Agora, a gente deve se calar, deve deixar de falar o evangelho porque isso vai causar frisson na nossa sociedade? É óbvio que não. Quando a Bíblia nos chama para sermos esse povo fiel, comprometido com a palavra, está levando em consideração isso. Jesus não diz: no mundo terei de aflições, tem de bom ânimo. A única coisa que o Senhor falou que ia nos dar é bom ânimo. O problema virá, não tem jeito. Mas Ele vai estar conosco e disse: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar com vocês, vamos embora, vamos junto. É isso que o Senhor está dizendo. Mas não tem possibilidade de a gente fazer a obra de Deus, fazer o que é certo e ser ovacionado, chamado a... ai, que coisa boa. Não é bem assim. Se você fizer o que é certo, muito provavelmente alguém vai criticar você, vai falar mal de você. Hoje a internet é chamada dos haters, né? Você faz alguma coisa, os haters se levantam para falar mal de você. A gente não deve deixar de fazer o que é certo. O Senhor está te revelando. Eu falei semana passada sobre o filme Robôs, né? Eu gosto muito de filme e desenho que eles ensinam algumas coisas interessantes. O filme dos robôs diz isso. Se você vê uma necessidade, atenda. Se Deus está te mostrando que você deve hoje se levantar para ser resposta para esse povo em alguma questão, vai lá e faz. Ainda que as pessoas à sua volta digam que não, que isso não vai dar certo, que o que você está fazendo está errado, isso vai causar problema para você. Isso aí você já sabe. Se você fizer a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, vai ter problema. Então, meu querido, coragem para fazer o que é certo. Tome muito cuidado com o improviso, porque o improviso é um sinônimo de que você não teve coragem para fazer o que é certo. Cuidado com isso. Agora, lembre-se, toda essa luta, toda essa coragem para fazer o que é certo, ela vem imbuída da força do Senhor. Façamos com a força do nosso Deus e não com a nossa própria força. E aí, de fato, nós teremos sim condições de transformar essa realidade que nós vivemos hoje para a honra e glória do nosso Senhor. Amém?